Notícias bombásticas. Cuca pode voltar ao Atlético. E vamos falar também sobre o Galo que pode ser excluído do Campeonato Mineiro. Por quê? Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo. Assista até o final. Deixa aquele like agora, ajuda demais o nosso trabalho. Curte o vídeo, tamo junto. Obrigado pelo like. Meta 1.500 likes. Tá tranquilo? Inscreva-se no canal, verifique se você tá inscrito. Clique em inscrever-se aí. Ajuda demais o nosso trabalho, beleza? Tamo junto? Bora falar então sobre essa questão, essa polêmica com relação ao Campeonato Mineiro. Informação do GE, Laura Rezende e Guilherme Macedo. Matéria: o Atlético foi denunciado pelo TJD de Minas Gerais por homofobia no clássico contra o Cruzeiro, na Arena MRV, na terceira rodada do Mineiro. O time corre risco de ser excluído do campeonato ou perder mando de campo e pontos. O GE teve acesso à denúncia feita pelo procurador Felipe Bartolomeu Moreira. O caso de homofobia foi praticado por parte de torcedores do Galo que gritaram bicha quando o goleiro adversário Rafael Cabral batia tiro de meta durante a partida. Ou seja, o Atlético pode levar uma multa, pode perder mando de campo, que prejudicaria você, torcedor, também, e obviamente o clube. Poderia perder pontos no campeonato, e como o Atlético não fez gordurinha nenhuma, poderia até ficar de fora da semifinal do Mineiro e inclusive ser excluído do campeonato, é o que pede aí a Procuradoria. Eu não acredito que irão excluir o principal, o maior time do Campeonato Mineiro, é o maior time de Minas da competição por isso. Mas eu acho que sim, vai haver uma punição. Se a gente vê o que tem acontecido nos times, né, no Brasil com relação a esse tipo de coisa, de homofobia, racismo e tudo, os times estão sendo punidos. Já teve clube grande excluído de Copa do Brasil por conta disso. Então não é brincadeira. E o que eu penso é muito simples. Primeiro que é uma parte da torcida e que eu não sei qual a graça de ficar gritando bicha pro goleiro rival. Isso era lá atrás, na época do Fábio, no começo era engraçadinho, beleza. Agora chega, já deu, os tempos mudaram. E não tem, alguém podia me explicar. Nossa, que engraçadão gritar bicha pro Rafael Cabral quando ele cobra o tiro de meta. Meu Deus, vou morrer de rir. Gente, isso é coisa de idiota, é coisa imbecil fazer isso. Não dá mais, chega. Tem algumas coisas que o torcedor tem que entender que não cabe mais. Então não tem a menor graça gritar isso pro Rafael Cabral, zero de graça, e o Atlético pode ser punido. E se ficar repetindo essa imbecilidade, em breve pode ser punido de uma competição nacional, de uma competição grande, de uma forma que prejudique muito o clube. E obviamente você, torcedor, que pode inclusive ter perda de mando de campo, até exclusão de campeonato. Então, pessoal, vamos pensar agora, achar que não, eu faço o que eu quiser, muito legal, e o clube se ferrando por conta de imbecilidade. Essa é a minha opinião, já chega, não dá mais para ficar gritando, falando esse tipo de coisa em estádio, entendeu? É ridículo e não tem a menor graça, graça zero. Então é a minha opinião. O Atlético, acredito que não será punido com pontos ou exclusão de campeonato, perda de mando de campo eu acho que é possível, multa para mim é certo, mas eu espero que o torcedor se conscientize que algumas coisas não dá mais. É simples assim e não tem discussão, né? A não ser que você seja cruzeirense e queira ver o Atlético sendo punido, excluído de campeonatos, perdendo mando de campo, perdendo pontos em campeonatos. Se você realmente é atleticano, acredito que você não quer nada disso. Você quer o Atlético campeão, não é verdade? Por isso a gente cobra tanto um time cada vez mais forte, mas não dá, por outro lado, para o torcedor ficar cometendo esse tipo de erro absurdo que não dá mais. Chega. É a minha opinião com relação a isso. Quero saber a sua, comente aí. Bom, vamos falar agora sobre a informação do Nicola sobre Cuca podendo voltar ao Atlético. Nós vamos falar sobre isso. Deixa aquele like no vídeo. Se você chegou até aqui e não curtiu ainda, curte o vídeo, dá essa moral pra gente. Tamo junto, obrigado. Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações e verifica se você tá inscrito aí, tá? Clique em inscrever-se, meta de likes 1.500, tá tranquilo? Tamo junto. Olha só, vamos lá então falar sobre o Cuca. Matéria tá na tela aí, o meu Twitter, me siga no Twitter.
Galo já monitora novo técnico e 2 nomes estariam na lista. Segundo Jorge Nicola, o Atlético já monitora o mercado de novos técnicos em caso de queda de Felipão. Cuca é um dos nomes. Há muitos defensores dentro do clube, porém existe também uma rejeição de alguns pelo fato do caso na Suíça. Outro nome é Márcio Zanardi, do São Bernardo, que foi oferecido e está sendo analisado pelo Galo, tá? Zanardi quase acertou com o Corinthians, mas por causa do regulamento do Campeonato Paulista, que o técnico não pode comandar 2 equipes diferentes no mesmo campeonato, o Corinthians acabou optando por Antônio Oliveira, do Cuiabá. Márcio Zanardi apenas treinou na carreira o São Bernardo e está no clube desde 2021. O que você acha sobre esses possíveis nomes na lista para novo técnico do Galo? Bom, vamos lá. Primeiro sobre o Zanardi, é uma aposta, um treinador jovem, uma aposta aí no futebol brasileiro, pode ser interessante, pode dar certo. Eu já disse aqui, a minha aposta para o Atlético seria o Pepa. Até postei no meu Twitter, deu uma discussão muito grande. Quem viu o Cruzeiro jogar no Brasileiro ano passado com o Pepa sabe do que eu tô falando. É time ofensivo, muito organizado, conseguia jogar de igual para igual, às vezes melhor que Palmeiras no Allianz, Flamengo no Maracanã. Só que quem tinha que definir, quem tinha que fazer os gols era Gilberto, Wesley. Aí eles não ganhavam por esse motivo, Ele não podia entrar lá e fazer os gols. Ele cometeu alguns erros? Claro que sim, poderia ter dado mais chance para a base lá no Cruzeiro, os cruzeirenses falavam muito disso, mas ainda assim fez um ótimo trabalho. Depois teve uma queda, isso aí aconteceu realmente, porque o elenco era muito fraco, mas ele não precisou de 10, 15 jogos para absolutamente nada, para organizar o time. No primeiro jogo, o Cruzeiro, lá em Bragança, já venceu o RB Bragantino. Então, assim, para mim seria uma aposta excelente. Já conhece futebol brasileiro, conhece Minas Gerais. Se tivesse que apostar, essa seria a minha aposta. Obviamente, ele está empregado, o contrato dele se encerra lá no meio do ano, lá no Catar, e não seria tão fácil assim, mas, enfim, talvez pelo projeto ele pudesse abandonar o clube lá do Catar e vir para o Atlético. Mas seria uma aposta, para mim, uma aposta muito válida. Agora, se você quer algo mais, vamos dizer assim, mais certo, é o Cuca, realmente. Ah, Beto, o Cuca deu errado. Muita gente fala, o Cuca deu errado em 2022. Tudo bem, final de ano do Atlético foi melancólico, mas tudo por culpa da diretoria do Atlético, que primeiro trouxe o Turco. Quando o Turco estava muito mal, eles demoraram demais para demitir. Quando demitiram e contrataram o Cuca, ele teve um jogo e depois já tinha que eliminar o Palmeiras na Libertadores. E ainda assim, eu sempre repito isso, o Atlético foi melhor que o Palmeiras, teve todas as chances, só que os jogadores não foram competentes. Chegamos a jogar com 2 a mais lá em São Paulo e ainda assim os jogadores foram incompetentes, tá? Ele teve pouquíssimo tempo para trabalhar com o grupo e ainda assim o Atlético foi melhor. Perdeu nos pênaltis para o Palmeiras, mas com todas as oportunidades. E aí depois, quando foi eliminado, já não estava na Copa do Brasil, Brasileirão já não tinha chance de ser campeão, aí foi aquele final de ano melancólico realmente. Agora, chegando praticamente no início da temporada, com Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão à frente, poderia sim dar certo novamente, mas tem que ver a questão de jogadores, tá? Porque dizem aí, algumas informações de bastidores que alguns atletas ali têm ainda um certo probleminha, não gostariam muito de que o Cuca voltasse. Não sei se procede, já ouvi esse boato aí nos bastidores em algumas vezes, mas o Cuca, ele voltaria para o Atlético? Sim, o Cuca já está pronto para retornar a trabalhar como treinador, ele tem esse desejo, tá? E obviamente que o Atlético tendo treinador, ele não vai conversar, é um cara muito correto, ainda mais o Felipão. Mas sim, se o Atlético tiver sem treinador e for atrás do Cuca, o Cuca voltaria sim ao Atlético, voltaria a trabalhar. Já foi resolvida aquela questão lá da Suíça e tudo, então ele retornaria, tá? Tá aí, o que você acha? Qual seria a sua primeira opção caso o Felipão deixe o Atlético? Claro, se o Felipão conseguir ganhar o Mineiro, recuperar o time como fez ano passado, acabou, não tem Cuca, não tem ninguém, o Felipão permanece, mas o Felipão já está um pouco incomodado, já disse que é o último ano dele, já tem essa notícia nos bastidores que ele poderia também pedir o boné. Se ele não for bem contra o América, questão de Campeonato Mineiro, se não ganhar o Mineiro, a chance dele ser demitido pela pressão também da torcida
é muito grande. Apesar do Atlético dizerem que não vão deixar pressões externas, isso aí é balela, entendeu? Se a torcida pressionar, se a torcida cobrar pesado, sim, eles vão ceder e isso aí eu não tenho a menor dúvida. Ainda mais porque dentro do Atlético o Felipão já não é uma unanimidade mesmo, tá? Então tá aí a informação, o que você pensa sobre isso? Comenta aí, deixe nos comentários, Cuca, né? Você concorda comigo sobre o Pepa? O que você acha aí sobre esse treinador, né? O Zanardi, Márcio Zanardi do São Bernardo, você conhece? Seria uma boa. O Pepa eu gosto porque tem um futebol muito ofensivo, né? Ele realmente dominava os adversários com um elenco muito inferior aos adversários, ainda assim criava muito, é um time que jogava muito bem. Mas enfim, é a minha opinião, quero saber a sua, comente aí, tamo junto. Deixa o like no vídeo, curte o vídeo, dá essa moral pra gente, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, clique na tela porque eu postei mais cedo um vídeo com uma notícia com relação ao Jaircy Carvalho, que foi hilário, gente. Ele detonando o Ronaldo lá na eliminação do Cruzeiro, tá? E também uma grande notícia com relação ao Hulk, tá bom? Um abraço, até a próxima, fiquem com Deus, valeu pessoal, tamo junto!